Saudações a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa formação. Fala para vocês o gestor, formador Ailton Luiz Ambev Mendes. Hoje vamos dar início no nosso terceiro módulo da nossa formação em uma nova didática ou em uma nova dinâmica. Hoje vamos falar sobre o planeamento, vamos falar sobre estratégias empresariais. Hoje vamos falar propriamente sobre análise de SWOT. Falar de planeamento, estamos a falar propriamente sobre uma previsão do que vai ser feito, como vai ser feito, onde vai ser feito, quem vai fazer, como vai fazer, onde vai fazer e quais serão os possíveis recursos para nós planearmos ou para nós fazermos acontecer. E as estratégias são os métodos, são os caminhos que nós vamos utilizar para que o que foi planeado seja realmente feito. Hoje também falaremos sobre análise, o estudo da análise da SWOT. A aula de hoje é totalmente interessante. A aula de hoje é uma aula muito boa. Por quê? Porque uma empresa, quando tem um planeamento estratégico empresarial bem feito, é uma empresa que tem uma boa organização. Uma empresa que tem um bom planeamento estratégico bem feito, é uma empresa que sabe o que deve priorizar, é uma empresa que tem priorização, é uma empresa que tem um planeamento estratégico empresarial bem feito, é uma empresa que toma decisões de forma irracional. É uma empresa que as suas decisões não são feitas do vum para, mas sim, antes de serem feitas, essas mesmas decisões são pensadas, são analisadas. E uma empresa que tem um planeamento estratégico empresarial muito bom é uma empresa que tem produtividade. Porque quando você tem um bom planeamento e você elabora as quatro fases principais do planeamento, você, como empresa, terá boa produtividade. Uma empresa que tem um planeamento estratégico bom é aquela empresa que sabe otimizar ao máximo o seu tempo. E uma empresa também que tem um planeamento estratégico bem é aquela empresa que tem uma visão sistemática sobre o futuro e também é uma empresa que tem bons resultados hoje e também terá bons resultados no futuro. Falar do planeamento estratégico, estamos a falar propriamente sobre um processo. Dentro deste mesmo processo, onde nós encontramos uma visão sobre o futuro de uma determinada empresa. Falar do planeamento estratégico também é falar de um processo de ações que dia após dia a empresa vai obter para alcançar, para orientar e para ter boas decisões no crescimento organizacional. O planeamento estratégico é muito importante. Empresa que empresa deve ter um bom planeamento estratégico. Para uma empresa, o planeamento estratégico hoje em dia é considerado que nem o alicerce, é considerado que nem o caboclo. Se tiveres uma casa e a tua casa não tiver caboclo, a qualquer momento esta casa pode cair. A qualquer momento esta casa possa ter rachaduras. É que nem o planeamento de uma empresa. Empresa que empresa deve ter planeamento. Falar também do planeamento é falar de quatro pilares principais. Você, como gestor de uma empresa, quando tiveres a fazer o teu planeamento, você tem que prestar atenção em quatro pilares principais. O primeiro pilar é a comunicação. Será que aquilo que foi planejado está a ser realmente executado? Será que a tua comunicação de você aos teus subordinados tem sido a comunicação adequada para eles fazerem aquilo que foi planeado? A segundo pilar do planeamento é a liderança. Liderança é saber influenciar para que as pessoas possam trabalhar para você. A terceira etapa, ou pilar do planeamento é o processo. Meus amigos, respeitem sempre o processo. O processo pode ser lento ou rápido, mas respeitem sempre o processo. As grandes empresas um dia foram pequenas empresas. Os grandes negócios um dia foram pequenos planejamentos, que depois um dia deu frutos e frutos e frutos. E por último, pilar do planeamento é o treinamento. Temos que treinar.
Falar também sobre o planeamento é falar propriamente sobre a missão, é falar propriamente sobre a visão, é falar propriamente sobre os valores que os teus funcionários terão dentro da tua empresa. Falar do planejamento é falar propriamente sobre a análise de SWOT. Falar da análise de SWOT, estamos a falar dos nossos pontos fortes e estamos a falar também dos nossos pontos fracos. Falar do planeamento também, estamos a falar sobre formular metas. Também estamos a falar sobre formular objetivos. Falar de planeamento estratégico também estamos a falar sobre definir estratégias. Porque é através do planeamento, depois de você ter as suas metas, definir estratégia, saber quais são as suas missões, quais são os seus valores, vem o momento da implementação. Você tem que implementar esse planeamento dentro da tua empresa. E por último, tens que saber controlar o planeamento estratégico, se está a ser realmente feito conforme foi planejado e ter feedback constante com a sua equipe. Depois da nossa introduçãozinha, vamos lá. Nota importante: nós seres humanos já nascemos com o melhor aplicativo do mundo instalado no nosso corpo, o nosso cérebro. Com ele, nós temos a criatividade infinita. Nós somos os únicos seres racionais do planeta ou do universo. Quem acha que não, prove ao contrário. O maior patrimônio que uma pessoa tem é a sua mente. E o maior inimigo que uma pessoa tem também é a sua mente. O nosso cérebro tem uma capacidade extraordinária. É só você saber aproveitá-lo. Objetivo da nossa aula. Um dos objetivos principais da nossa aula é alcançar a excelência nos planos de todos aqueles que sabem utilizar o seu QI para resolver os possíveis problemas que possam alcançar dentro da sua organização. O objetivo principal é alcançar a excelência. Planeamento estratégico. Estamos a falar tanto sobre planeamento estratégico. Quem faz o planeamento estratégico nas empresas? É o gestor. O que é que o gestor faz? Gere. O que é gerir? Gerir é a arte de usar todos os recursos à sua disposição para se alcançar um propósito com excelência. Gerir é a arte de usar todos os recursos que estão à tua disposição. Esses recursos podem ser recursos humanos. O gestor tem que saber gerir as pessoas que trabalham com ele. O gestor deve saber gerir a sua equipe. O gestor deve saber gerir, saber posicionar cada indivíduo da sua equipe. Esses recursos também podem ser recursos financeiros. Um dos objetivos principais da função financeira na empresa é propriamente gastar de forma racional o dinheiro que encontra-se na área financeira da empresa. O gestor tem que saber gerir os recursos financeiros que estão à disposição da sua empresa. E por último, também o gestor deve saber gerir os recursos materiais. Falar de recursos materiais, estamos a falar dos meios de trabalho que o gestor tem dentro da sua empresa para alcançar os objetivos estabelecidos. Administrar uma empresa sem um planejamento é como sair para viajar sem definir o destino. Meus amigos, administrar uma empresa sem um planejamento é como sair para viajar sem definir o destino. Isto quer dizer que empresa deve ter planejamento. Por exemplo, há uma possibilidade de sair por andar e chegar em um lindo destino que nem mesmo você acredita. Como também existe a possibilidade de chegar a um lugar ruim. Há uma possibilidade de você sair pela rua de Luanda e andar e de uma forma ou de outra chegares na Bahia e encontrares aqueles prédios, encontrares aquela toda beleza que nós temos aí ao lado do Fortaleza Shopping. Como também há uma possibilidade de você sair e ir nos Malueca e encontrar a tropa da Caop. Por quê? Porque você está a andar sem saber o seu quê? Destino. A mesma coisa acontece com as empresas.
Empresas sem planejamento é como você sair para andar sem saber o destino. Mais cedo ou mais tarde você se perde. Mais cedo ou mais tarde você cai. Toda empresa precisa de planejamento. Dividimos em três blocos que são: o planejamento dentro de uma empresa está dividido nos três níveis principais. Nós temos o nível estratégico, temos o nível tático e também temos o nível operacional. Quando estamos a falar do nível estratégico, estamos a falar propriamente sobre a área, a alta administração. Estamos a falar propriamente sobre os CEOs e os PCA. Quando estamos a falar do nível estratégico, estamos a falar sobre a visão da empresa. É no nível estratégico onde tem a forte orientação externa sobre a empresa. Também é no nível estratégico onde temos o foco principal da empresa a longo prazo. É no nível estratégico onde temos os objetivos gerais, os objetivos específicos e os planos genéricos da empresa. Também falar do planeamento, estamos a falar do nível tático. Quando estamos a falar do nível tático, estamos a falar propriamente sobre os gerentes. Os gerentes têm a visão por unidade de negócio ou por unidade de cada departamento que está no organograma da empresa. Os gerentes têm a visão de ter um foco bom sobre a empresa a médio prazo. Os gerentes têm a visão também de definir as principais ações para cada departamento. O departamento de recursos humanos tem ação, recrutamento e seleção de pessoa. O departamento de recursos humanos tem ação, folha e processamento de salário. O departamento de recursos humanos também tem ação de colocar falta nas pessoas. Tudo isso é feito pelos gerentes, tudo isso é feito pelo nível tático. E por último temos o nível operacional. Quando falamos do nível operacional, diretamente estamos a nos relacionar sobre os supervisores. Normalmente nas grandes organizações hoje em dia, as pessoas que trabalham no nível operacional são as pessoas que estão no nível mais baixo da hierarquia da pirâmide. Quando estamos a falar do nível operacional, estamos a falar da visão das tarefas rotineiras que o indivíduo vai fazer todos dia após dia na empresa. Estamos a falar do foco no curto prazo. Estamos a falar das definições de objetivos e resultados bem específicos. Então, no nível operacional, estamos a falar sobre a atividade comum que faz a empresa no dia após dia. Temos aqui uma tarefa que vocês depois irão demandar também. Irá de ajudar bastante para a vossa nota. O que é o planejamento estratégico, tático e também o que é o planejamento operacional. Prosseguindo, planejamento e estratégia empresarial. Agora vamos entrar propriamente para falar sobre a análise de SWOT. Análise de SWOT, em inglês, o que é? Strengths, Opportunities, Works, Chances. Vão me desculpar, não speak English, mas em português nós temos aí análise de SWOT. Em português significa FOFA, que são as forças que a tua empresa tem, que são as fraquezas que a tua empresa tem, que são as oportunidades que a tua empresa tem e que são também as ameaças que a tua empresa tem. Meus amigos, você como gestor de uma empresa tens que saber esses 4 elementos principais sobre a tua empresa. Quais são as forças que a tua empresa tem? Quais são as fraquezas que a tua empresa tem? Quais são as oportunidades que a tua empresa tem no mercado? E quais são as ameaças que a tua empresa também tem? Compreensão. É uma ferramenta que ajuda você a olhar como a tua empresa se encontra no mercado. Isso é elementos externos e elemento interno. Vamos começar com elementos internos. Falar de elementos internos, estamos a falar das nossas forças. Estamos a falar das nossas fraquezas. Toda aquela pessoa que pratica um determinado ato de comércio, ele sabe quais são as suas forças. Vamos imaginar que eu tenho uma boutique. A minha força é que muitos produtos que eu vendo são original. Mas a minha fraqueza é que existem muitas lojas perto de mim que vendem produtos falsificados com quase a mesma qualidade que a minha original, porque são produtos provenientes da China.
Esses são elementos internos. Você sabe quais são as tuas forças e você também sabe quais são as tuas fraquezas. Que em poucas palavras, as tuas fraquezas para esse exemplo será que você sabe que vendes os teus produtos muito caro, mas são de qualidade. A qualidade é a tua força, mas a tua fraqueza é o preço dos teus produtos. E aí temos elementos externos, que são as oportunidades. O que se torna oportunidade para ti? As oportunidades para ti são as fraquezas da tua concorrência. E aqui também temos as ameaças. O que são as ameaças? As ameaças são as atividades que a tua concorrência faz, que você faz, mas que são vantagens competitivas para a tua concorrência. Ou seja, as tuas oportunidades são a fraqueza da tua concorrência e as tuas ameaças são as forças da tua concorrência. Primeira coisa, qual o objeto de estudo? Empresa fortaleza tecnológica. Interno, força, tem uma boa força. Fraqueza, tem uma fraqueza ruim. Elementos externos, oportunidade, tem boas oportunidades. E ameaça, também tem muitas ameaças ruins. Agora estamos a entrar num caso prático de uma empresa que dedica-se propriamente à comercialização de computadores, cybercafé, trimbagem de camisas e muito mais. Vamos lá fazer uma análise de SWOT da empresa Fortaleza Tecnológica, gerida pelo meu amigo e irmão Faria Cabral. Fortaleza Tecnológica, força, pontos competitivos, aquilo que faz aumentar a relação com quem consome o produto e serviço da Fortaleza Tecnológica, porque escolhem você e não os outros. Primeiro exemplo da força da Fortaleza Tecnológica é o atendimento, pré-venda e após-venda. Outra força também da Fortaleza Tecnológica é o conforto. Você vai no cyber da Fortaleza Tecnológica, as cadeiras, você senta naquelas cadeiras, há muito conforto, sinceramente. Outra força deles também são os seus computadores. É um cyber, mas trabalham com computadores Core 5, Core 7. Mas é cyber, enquanto muitos utilizam computadores dual core. Quais são as fraquezas da Fortaleza Tecnológica? A fraqueza é o que com que os seus clientes já não voltem e nem sugerem teus produtos a outras pessoas. Na época de frio, mantemos as portas abertas e o mosquito dá um cabo dos clientes. Essa é uma fraqueza que a Fortaleza Tecnológica vê. Mas a fraqueza deles não é apenas essa. Outra fraqueza também da Fortaleza Tecnológica é que em alguns momentos eles atardam muito as inovações no mercado. Oportunidades. Mercado de outras formas de pagamentos em crescimentos. Hoje em dia, a Fortaleza Tecnológica utiliza o Multicaixa Express, pagamentos a prazo, e dia após dia a Fortaleza Tecnológica tem adaptando-se a novos ramos de atividade. Começou como um cyber, hoje em dia está a trimbar camisolas, hoje em dia também já está a fazer trabalhos com capa dura, hoje em dia também já está a fazer quadros personalizados com fotos. Então, dia após dia, a Fortaleza Tecnológica tem apanhado, tem ganhado novas oportunidades de se destacar no mercado. Ameaça. O número de empresas que prestam os mesmos serviços está em crescimento. Hoje em dia no Golfo 2 já temos muito cyber. Hoje em dia no Golfo 2 já temos muitas empresas que também fazem o mesmo serviço que a Fortaleza Tecnológica, algumas até a um preço mais baixo. Isso é uma ameaça. Por exemplo, as empresas geridas pelos chineses. É uma ameaça para a Fortaleza Tecnológica. Hoje em dia também a economia está instável e as famílias, dia após dia, perdem o seu poder de compra e deixam a fortaleza tecnológica como último plano. Para o país que tudo importa, como Angola, o dólar é uma ameaça. Os produtos que a fortaleza tecnológica vende ou comercializa, muitos computadores
vindo dos Estados Unidos, reciclados, dia após dia com a inflação, com a subida dos preços. Isso tem sido uma grande ameaça para o negócio da fortaleza tecnológica. Nota importante, não importa o que você acha, o que importa é o que os teus clientes acham, porque são eles que pagam você. Procura não filtrar nada do que eles pensam ou acham. É importante ouvir as críticas todas. Plano de ação. Usa todas as ferramentas para montar um plano de ação. Melhor as pessoas que estão fora. O plano de ação pode ser fidelizar os seus clientes. Os planos de ação podem ser bater os seus concorrentes. E os planos de ação também podem ser atrair a novos clientes na tua empresa. Utilize as suas forças para neutralizar as ameaças. Use as suas forças para agarrar as oportunidades. Quais são as fraquezas que precisas eliminar para aproveitar as oportunidades? Benefício da análise de SWOT. Primeiro benefício, mais segurança para tomar decisões. Você quando conhece as tuas forças, você quando conhece a tua fraqueza, você quando conhece as tuas oportunidades, você tem mais segurança para tomar decisões. Você quando conhece quais são os teus pontos fortes, os teus pontos fracos, você tem mais conhecimento sobre você e também tem mais conhecimento sobre o mercado. E também outro bom benefício da análise de SWOT é antecipar os seus movimentos, porque você já sabe quais são as suas fraquezas, quais são as suas forças e também já sabes quais são os seus as suas oportunidades. Para hoje é isso que tínhamos para vocês. Falamos propriamente sobre o planeamento empresarial, onde nós vimos que o planeamento hoje em dia é considerado como um alicerce e falamos também propriamente sobre a matriz ou análise de SWOT, que falar sobre a análise de SWOT é propriamente falar sobre as nossas forças, falar sobre a análise de SWOT é propriamente falar sobre as nossas fraquezas e também falar sobre a análise de SWOT é propriamente falar sobre as nossas oportunidades. Quem esteve para vocês hoje, mais uma vez, foi o formador Ailton Luiz Mendes. Não se esqueçam, prestem sempre atenção nas vossas forças, nas vossas fraquezas e nas vossas oportunidades. Empresa que é empresa é aquela que conhece-se bem. E quando você saber identificar quais são as tuas forças, quais são as tuas fraquezas, quais são as tuas oportunidades, você conseguirá chegar longe. Meus amigos, também a tarefa de hoje será todos vocês apresentarem-me um trabalho, ok, para uma empresa, ao vosso critério, onde falarão sobre análise de SWOT, a matriz de SWOT, onde falarão sobre a força dessa mesma empresa, fraquezas e oportunidades. Sem mais delongas, até amanhã. Continuamos com a nossa formação. Muito obrigado.